Imagine acordar todos os dias com dor. Não uma dor comum, uma dor tão intensa que te obriga a tomar remédio a cada meia hora, 1 hora. Agora, imagine dormir apenas 1 ou 2 horas por noite, suando tanto que tenha que trocar a sua roupa de 4 a 5 vezes durante a madrugada. Uma rotina que parecia ter saído de pesadelo. Esse foi o meu dia a dia, aos 38 anos de idade, quando recebi um diagnóstico que virou a minha vida de cabeça para baixo. Um câncer de rinofaringe, tipo raro, agressivo e silencioso, que quase me matou. E eu estou aqui hoje para te contar essa história. Não porque foi fácil, porque sobrevivi. E quero que você aí não se esqueça de uma coisa: enquanto houver vida, há esperança. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Inspire-se e Corra. Meu nome é Rafael Gerato e eu estou aqui hoje para te contar essa história. Tudo começou quando eu perdi completamente a audição do lado direito, do dia para a noite. Passado alguns dias, comecei a não respirar mais pelo nariz, comprometendo minha respiração em mais ou menos 75%, sendo que pelo nariz não passava nenhum sopro de ar, e pela boca mais ou menos uns 25% da capacidade. A sensação era de estar me afogando o tempo todo em terra firme. Os médicos me explicaram que o tumor tinha mais de 8 centímetros e não parava de crescer. E o pior, estava alojado em uma região crítica, entre os ligamentos do cérebro e da coluna. Uma cirurgia era praticamente impossível. Se mexesse, eu poderia perder metade dos movimentos do meu corpo ou de todo ele. A única chance era um tratamento radical, com muitas sessões de quimioterapia e radioterapia. Um caminho de incertezas, dor extrema e noites sem dormir. E uma batalha interna que só quem já esteve no limite consegue entender. O tratamento foi longo, radical, difícil, pois era em outra cidade. Então, acordávamos todos os dias, 3h30, 4 da manhã, para ir para o hospital, pois minha quimioterapia era semanal. Eu ficava das 7 da manhã às 5 da tarde no primeiro dia e das 7 da manhã às 3 da tarde nos demais dias, tornando muito perigoso e cansativo para minha mãe pegar a estrada, pois ela também estava esgotada. Fora que eu passava muito mal devido à quimioterapia e à radioterapia. E a dor que eu sentia dificultava ainda mais a ida e a volta para casa. Conforme os dias passavam, eu perdia a força. O corpo, que antes era meu aliado, começou a falhar, saindo dos meus 75 quilos e chegando a 40 quilos. Isso mesmo, 40 quilos. Não conseguia mais me alimentar, era muita dor, então eu tive que colocar uma sonda. E assim fiquei por 5 meses. Mas vou te falar que o pior não era a fome, era a sede. Eu daria tudo por um simples gole de água. Vocês não fazem ideia, mas nem isso eu podia, pois eu não conseguia, de tanta dor que eu sentia. Você já teve tanta sede a cogitar em desistir da vida? Eu já, algumas vezes. E se não bastasse tudo isso, bem no meio dessa guerra, eu perdi meu pai 2, aquele que me dava forças quando eu pensava em parar. A dor foi dupla, tripla, incontável. Eu e minha mãe ficamos destruídos, mais do que já estávamos. Mas ela encontrou força, sabe-se lá de onde, para não me deixar desistir. Junto da minha irmã, do meu pai e da minha família e amigos, me incentivando a continuar. 2 anos. Foram quase 2 anos de luta. Cada noite, uma batalha contra a dor, contra os pensamentos. Então, o milagre aconteceu. Recebi o diagnóstico que o tumor desapareceu. Eu venci. Sim, eu venci o câncer. Agora, estou há 6 meses vivendo esse recomeço. Muitas sequelas ficaram. A voz, pelo que vocês conseguem perceber, a pele, tudo foram afetados pela radioterapia. Não produzo mais saliva, os dentes ficaram tão sensíveis que é impossível comer um doce, não consigo comer nem beber nada gelado, fora que eu não sinto o gosto das coisas. O corpo ainda está em reconstrução, mas a alma, meus amigos, a alma está mais viva do que nunca. E é por isso que estou aqui hoje, porque esse recomeço tem um nome: esporte. E esse esporte é a corrida de rua, que virou o meu novo combustível, o caminho para reconstruir o que a doença quase destruiu: corpo, mente e espírito. E hoje irei fazer meu primeiro treino. Irei tentar correr pelo menos 30 minutos. E você não tem ideia do que isso significa para quem um dia só conseguia ficar deitado, esperando um milagre acontecer. A corrida não é só movimento, é inspiração, é superação, é motivação e, acima de tudo, é liberdade. E a partir de hoje, vou compartilhar
cada passo dessa nova jornada aqui com vocês. Meus treinos, minhas metas, minhas dificuldades, curiosidades e novidades. Porque essa história de recomeço não precisa ser só minha, pode ser sua também. E quero que a gente vença juntos. E hoje quero ser uma inspiração para todas as pessoas a nunca desistirem da vida. Tenha fé, sempre há uma esperança para todos nós. Se você está aí do outro lado enfrentando uma dor, um medo, um desafio, escute isso com atenção. Não desista. Eu estive no fundo do poço. Eu pensei em desistir. E hoje eu estou aqui, vivo, correndo e te dizendo, ainda dá tempo. Às vezes, tudo que a gente precisa é dar um passo, mesmo que seja pequeno, mesmo que doa. Porque cada passo que a gente dá em direção ao nosso novo eu é uma vitória. E talvez o esporte pode ser a sua chave para recomeçar também. Aquela faísca que acende a esperança, que reconstrói o que foi quebrado, que te lembra quem você é. Agora eu quero saber de você. Qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua vida? Ou você está pensando em começar algo novo para se superar? Me conta aqui nos comentários. Eu vou ler cada história com muito carinho, porque esse canal não é só sobre mim. É sobre a gente, é sobre viver, cair, levantar e recomeçar. E se essa história te tocou de alguma forma, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa escutar essa mensagem hoje ou amanhã, alguém que precisa saber que ainda há um caminho, que há esperança. A vida, meu amigo, sempre nos dá uma chance. E o esporte pode ser o seu ponto de partida. Lembre-se disso, cada passo, por menor que seja, é um passo em direção a uma versão mais forte de você mesmo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo, porque agora ninguém nos segura.